Olá pessoal, tudo bem? No Praticando Engenharia Civil de hoje nós vamos falar de diferenças entre o sistema de alvenaria convencional e o sistema de alvenaria estrutural. Eu sou o professor José Douros e está começando mais um Praticando Engenharia Civil. Mas antes eu tenho aquele recado importante para dar para vocês. E se inscrever aqui agora nesse canal do Praticando Engenharia Civil e deixar o seu like nesse vídeo. Então, vamos em frente. Então, pessoal, a característica dos sistemas convencionais são os famosos sistemas tradicionais que a gente está acostumado a ver aí corriqueiramente, que são as paredes de tijolos cerâmicos de maior aplicação, juntamente com as estruturas de concreto armado, os pilares, as vigas, além do sistema utilizar também de vários tipos de lajes. Um detalhe importante é que no sistema de alvenaria convencional, a parede vai servir basicamente para limitar os vãos, proteger a edificação dos ambientes externos das intempéries e auxiliar também no isolamento termoacústico. Já no modelo de alvenaria estrutural, a própria parede serve de estrutura da edificação. Então a gente praticamente não vê os sistemas de pilares e vigas dentro da composição dessa alvenaria, apesar de se poder utilizar em menor porcentagem, dependendo do vão que você quer atingir. E na alvenaria estrutural, ela se compõe basicamente de blocos, canaletas, blocos compensadores, argamassa estrutural, grout e a armação. Então, pessoal, a primeira diferença que eu tenho aqui a destacar é a diferença visual, né? Como eu falei a vocês, o sistema de alvenaria convencional, ele vai estar aí durante a construção, você vai conseguir delinear bem as paredes da estrutura da edificação, dos pilares e das vigas. Já no sistema de alvenaria estrutural, você praticamente só vai ver parede, apesar de ter ali embutido vergas e cintamentos de amarração que teoricamente tem uma função parecida com as vigas, mas não tem a representação tão demarcante como no sistema convencional, né, dos pilares e das vigas. A própria parede é a estrutura da edificação. O segundo fator que eu quero trazer aqui para vocês é a questão da flexibilidade. Em que sentido? No sentido de modificações da estrutura. No sistema de alvenaria convencional, é comum você quebrar a parede para abrir algum vão, para modificar o seu cômodo. Já no sistema de alvenaria estrutural, isso praticamente não é possível quando você tem uma parede que está limitando ali como estrutura. Porque no sistema de alvenaria estrutural você pode ter paredes chamadas de paredes de vedação. Nessas você pode remover, mas é muito pouco comparado com toda a estrutura da edificação. Então a principal diferença entre os dois tipos de sistemas construtivos é que no sistema de alvenaria convencional você pode fazer reformas e alterações na edificação, e no sistema de alvenaria estrutural você fica limitado a isso. Você não pode fazer essas modificações porque vai comprometer a estrutura da edificação. O terceiro fator que vai diferenciar os dois sistemas é a velocidade. O sistema de alvenaria estrutural, ele já constrói deixando todas as paredes e toda a estrutura pronta. Um exemplo de tempo, né? Você pode ter todo um pavimento executado de estrutura e alvenaria em 2 semanas, né? Ao passo que no sistema convencional você demoraria até um mês ou mais para ter todos esses elementos construídos. Então a velocidade, a diferença entre o sistema de alvenaria estrutural e a alvenaria convencional é que a velocidade do sistema de alvenaria estrutural em algumas etapas da obra se torna mais rápida do que no sistema de alvenaria convencional. Falando um pouco aí dessa parte de velocidade, alguns autores que trabalham com alvenaria estrutural falam que esse ganho de tempo pode diminuir os custos da obra em até 30%, né? Juntando também outros fatores de redução de etapas construtivas que o sistema de alvenaria estrutural permite.
mas isso também depende da quantidade de pavimentos que tem na edificação. Quanto mais pavimentos vão ser construídos em alvenaria estrutural, esse índice, esse percentual de redução vai caindo. O quarto fator aí também entrando nessa parte de custos e de redução de tempo é relacionado à quantidade de materiais que se utiliza na parte de estrutura em alvenaria convencional em relação à alvenaria estrutural. O sistema de alvenaria convencional dos pilares e das vigas, ele vai utilizar bem mais peças de formas de madeira ou metálica para dimensionar e para estruturar esses elementos, mas também bem mais aço do que o sistema de alvenaria estrutural. Ou seja, o sistema de alvenaria estrutural utiliza bem menos aço e bem menos madeira para compor os seus elementos estruturais, porque a própria parede serve de suporte e alguns elementos que compõem a parede ele já tem um formato de calha para servir de forma com o próprio material que compõe o bloco ou a canaleta, que é utilizado também, que pode ser de concreto ou cerâmico, ele já vai servir de forma para a própria estrutura aí de cintamentos, vergas e contravergas que venham a ser executadas no sistema de alvenaria estrutural. A quinta diferença que a gente pode destacar dos dois sistemas construtivos é a limitação dos vãos em relação ao sistema de alvenaria estrutural. O sistema de alvenaria estrutural ele requer vãos com menores dimensões para poder funcionar bem. Para você aumentar essa dimensão, devido ao tipo de laje que se utiliza, normalmente lajes maciças, lajes pré-moldadas, para você ter um vão maior, aí você vai ter que utilizar um elemento como um pilar e uma viga, como é utilizado na alvenaria convencional. Aí na alvenaria convencional você não tem essa limitação. Você pode aí utilizar vários tipos de laje que lhe dão vãos imensos para você trabalhar a arquitetura da edificação. A sexta diferença é a qualidade na execução da alvenaria. O sistema de alvenaria estrutural se exige muita qualidade, porque a própria alvenaria é a estrutura da edificação. Então ela tem que estar sempre bem executada para evitar que qualquer deformação, qualquer variação na execução possa interferir na estrutura do prédio. Não quer dizer que os sistemas de alvenaria convencional não deva existir essa qualidade na execução. Deve sim, a fim de evitar o desperdício com material futuro, né, nas etapas posteriores, com relação a má execução, diferença de prumo, por exemplo. Mas isso na alvenaria estrutural é imprescindível, Então a sétima e última diferença a destacar aqui no nosso canal é com relação às instalações. No sistema de alvenaria estrutural é permanentemente proibido colocar instalações hidrossanitárias por dentro da parede, né? E de gás também, de combate a incêndio. Essas instalações devem ser executadas fora da parede, não uma parede falsa, por exemplo, chamada de shaft. Somente é permitido os sistemas de instalações elétricas e de telecomunicações que possam ser executadas por dentro da parede. Mas se aconselha, dependendo da espessura da tubulação, que também se execute fora, devido à facilidade de manutenção. Já no sistema de alvenaria convencional, você comumente vê executar os sistemas hidrossanitários embutidos na parede, né? Principalmente os que vão alimentar aí os chuveiros, os pontos de pia, de lavatória. Esses pontos você pode embutir por dentro da parede. Então essa é uma das principais diferenças também da parte executiva. Então pessoal, na opinião de vocês, é melhor construir com alvenaria estrutural ou com alvenaria convencional? Este foi mais um Praticando Engenharia Civil. Não se esqueçam de inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho, de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos e colegas da área de engenharia e de deixar o seu comentário se vocês lembram também de alguma outra diferença dos dois sistemas. Eu sou o professor José Douglas e esse foi mais um Praticando Engenharia Civil. Até a próxima!